Capítulo 31 Massacre. Choque. A única palavra que poderia descrever as expressões e os sentimentos da maioria daqueles que estavam no campo de batalha era choque. A extensão daquele poder que eles acabaram de testemunhar era inimaginável. O pilar de chamas ainda queimava. Todos os alados foram pegos nele, vários guardas imperiais também foram engolidos por ele. Aqueles que não foram atingidos diretamente pelo pilar de fogo, alguns deles morreram e outros ficaram seriamente feridos, isso era devido ao fato de simplesmente estarem próximos do pilar. No local da fenda dimensional, os guardas do Departamento de Punição foram de certa forma protegidos pela técnica de Yang Li. O ciclone de água, apesar de ter sido evaporado rapidamente, diminuiu em muito o calor das chamas que assaltou o lugar. Mas a proteção proporcionada pelo ciclone de água não foi totalmente benéfica, pois grande parte daquela água se transformou em água fervente e derramou em cima dos guardas do Departamento de Punição, queimando-os em diversas partes do corpo. Mas tendo como uma segunda opção apenas a morte, eles foram certamente agraciados por saírem apenas com algumas queimaduras no corpo. Os gritos pararam e o pilar de chamas começou a se dissipar. Lentamente, o céu começou a voltar à sua cor original, no lugar onde antes havia um céu ensolarado e limpo, agora pairava uma grande nuvem, proveniente da evaporação das águas de Yang Li. O jovem que estava atrás da plataforma do imperador estava com os olhos arregalados e mostrava uma imensa admiração enquanto olhava para o imperador Yang. Nada. Nenhum exército pode enfrentar o imperador. O Elder disse calmamente. Ele parecia já estar acostumado com aquele tipo de cena. No local onde o pilar estava anteriormente, não havia nenhum vestígio de que um dia existiu um inimigo ali. Não haviam ossos, roupas, carnes, penas, até mesmo as cinzas dos corpos eram quase indetectáveis. No local onde o pilar atingiu diretamente, em vez de areia e terra, existia um grande poço de magma e nos arredores dali, toda a areia tinha praticamente se tornado vidro. Quem não soubesse que naquele local, um dia aconteceu uma grande luta, iria dizer que aquela cena era bela para uma grande extensão. Um enorme círculo de vidro que era como um piso, que rodeava um grande lago de magma. A cena era realmente bela de se ver. Na plataforma do Imperador Yang, duas mulheres já estavam colocando outro manto imperial no imperador. O manto era exatamente igual ao outro. 5 minutos após a intervenção de Yang, a fenda dimensional finalmente foi selada. A conclusão do processo não fez nenhum som, apenas um forte brilho de diversas cores diferentes surgiu, e uma enorme matriz de selos foi desenhada no chão. A fenda dimensional não podia mais ser vista e nenhum som dos alados podia ser escutado. Com o processo terminado, o líder dos 8 guardas imperiais voou rapidamente até o trono e se ajoelhou diante de Yang. Nobre imperador, a fenda dimensional foi selada com sucesso. Quais são as vossas ordens para este humilde servo? Ele perguntou. Yang Feng, você pode tomar as providências que achar necessárias. Eu quero partir desse lugar imundo imediatamente. Yang respondeu. A sua voz era extremamente baixa, somente Yang Feng e as damas puderam ouvir. Este servo não irá tomar mais do vosso tempo e resolverá tudo rapidamente. Yang Feng respondeu. Yang Feng voou e se posicionou acima das tropas imperiais. Atenção! Nós não vamos perder mais tempo aqui. Recolham os corpos dos mortos,
Ajudem a levar os feridos e cobram todo o sangue com areia. Ninguém deve desconfiar do que aconteceu aqui. Yang Feng ordenou com uma voz grave. Após as palavras de Yang Feng, o exército imperial começou a executar aquilo que foi ordenado. Milhares de guardas imperiais se moviam para todos os lados e faziam as mais diversas tarefas. Yang Feng voou novamente até os guardas do departamento de punição e parou diante deles. Um forte brilho azul se formou na ponta do dedo de Yang Feng. Rapidamente aquele brilho se transformou em um pequeno raio e atingiu diretamente um dos guardas do departamento de punição. Asterisco BZZZZZ, asterisco após ser atingido pelo raio, o guarda se contorceu de dor e rapidamente morreu. Aquela cena causou um profundo medo nos outros guardas do departamento de punição. Acalmem-se. Vocês serão poupados dessa vez. Mas se algum de vocês disser uma palavra sequer sobre o que aconteceu aqui, vocês já sabem o destino que os espera. Yang Feng disse em tom de aviso. Ele apenas matou aquele guarda para deixar claro que se qualquer um dos outros abrisse a boca para falar sobre o ocorrido, ele seria morto rapidamente. Quando perguntarem sobre o que aconteceu, vocês devem dizer que foram atacados por saqueadores ou outra escola. Isso deve explicar as mortes dos seus homens. Yang Feng finalizou. Os guardas do departamento de punição estavam pensando que morreriam ali. Porém, após as palavras de Yang Feng, todos respiraram aliviados. Mesmo assim, nenhum deles ousou dizer uma única palavra. Após um tempo, o exército imperial já havia terminado as tarefas e se preparou para partir. No subsolo, Zhao Tian estava completamente desligado do mundo exterior, ele não fazia a mínima ideia de que acima dele foi travada uma sangrenta batalha. Os outros discípulos da Escola Estrela da Guerra estavam apavorados, eles podiam escutar o barulho que vinha de fora e sentir os intensos tremores de terra. Somente Zhao Tian estava calmo naquele local. Sem perceber, ele já havia avançado um nível no seu cultivo. Ele agora estava no segundo nível do reino espiritual. Isso foi devido à sua meditação diária e às surras de Oolong-ji. Zhao Tian já estava há um bom tempo meditando, o seu semblante era de calma e foco, um brilho dourado cobria todo o seu corpo enquanto ele absorvia energia espiritual. Já se faziam alguns dias desde que Zhao Tian havia começado a tentar sentir a energia espiritual do universo. Apesar de ter feito um avanço de cultivo nesse tempo, ele ainda não tinha conseguido sentir nem mesmo uma sombra daquilo que seria a energia do universo. Mesmo não sentindo a energia do universo, Zhao Tian se mantinha focado e nenhum tipo de frustração ou desânimo se formavam em sua mente. Diferente de antes, nesse momento, Zhao Tian sentiu uma calorosa força. Era uma espécie de energia pura e pacífica, que poderia acalmar o coração de qualquer um. Em sua mente, Zhao Tian tentou tocar aquela energia. Inconscientemente, a sua mão direita se esticou para cima, como se estivesse tentando agarrar algo. Gold estava alheio a tudo o que estava acontecendo até agora. Mas nesse momento, ele franziu os senhos. Será que? Interessante, Gold murmurou. Zhao Tian finalmente conseguiu tocar a energia, uma energia espiritual extremamente pura começou a entrar no seu corpo a partir da sua mão direita. Aquela energia fez com que Zhao Tian se sentisse como se estivesse sendo purificado. É apenas uma porção mínima. Mas ele realmente conseguiu sentir. Gold disse interiormente enquanto olhava para Zhao Tian.
Zhao Tian estava certo de que ele tinha conseguido sentir a energia do universo. Mas ele não ficou eufórico ou se desconcentrou da meditação. Ele apenas se focou em absorver e tentar sentir ao máximo aquela energia extremamente pura. Exterior do Departamento de Punição. As tropas imperiais já estavam se movendo e indo embora. Mas um evento, que somente o imperador Yang pôde sentir, ocorreu. No momento em que Zhao Tian conseguiu tocar a energia do universo, um forte estrondo, como um terrível trovão, soou no céu acima do Departamento de Punição. As tropas imperiais não deram importância para aquilo, porque eles deduziram que o trovão era proveniente da nuvem que estava acima do Departamento de Punição. Porém, uma única pessoa se moveu naquele momento. Essa pessoa era a única pessoal que não havia feito praticamente nenhum movimento ou dito quaisquer palavras, até o momento. Quando o estrondo surgiu, o imperador Yang fez uma coisa que espantou a todos os guardas imperiais. Ele virou a cabeça bruscamente para trás, na direção do Departamento de Punição. Os olhos de Yang brilharam ainda mais e uma faísca de fogo passou por suas pupilas. Ele olhou para Yang Feng, que nunca tinha visto o imperador ter tal ação antes. Alguém conseguiu tocá-la. Neste local. Alguém fez a ascensão. Yang disse para Yang Feng. Num lugar como esse. Quem poderia ser? Yang Feng perguntou com uma cara de espanto. Nesse momento, o imperador Yang tomou outra atitude totalmente diferente de tudo o que o exército imperial já tinha visto antes. Yang gritou e deu ordens diretamente para as tropas imperiais. Todos vocês, matem todos os que não pertençam ao exército imperial. Ninguém deve sair vivo daqui. Ninguém deve ser poupado. A voz do imperador Yang balançou os corações de todos os guardas imperiais. Mesmo sem entender o motivo daquela ordem, ninguém ousou pensar sequer uma vez sobre aquilo. Eles simplesmente correram e obedeceram, pois aquilo era inimaginável. O imperador em pessoa e aos berros, dando uma ordem para o exército imperial, era algo nunca visto antes. Todos os guardas imperiais puderam sentir as sensações de fúria e de urgência que vinham do imperador. Os guardas do Departamento de Punição, que estavam aliviados por terem sido poupados, ficaram aterrorizados quando escutaram as palavras do imperador. Diante da morte iminente, todos os guardas do Departamento de Punição começaram a correr em debandada. O exército imperial chegou rapidamente até o Departamento de Punição, alguns seguiram os guardas enquanto outros entravam no interior do prédio. Os guardas do Departamento de Punição foram alcançados e por um, foram abatidos como se fossem galinhas. No interior do Departamento de Punição, vários guardas imperiais começaram a invadir as celas e estavam matando todos os discípulos que estavam presos ali. Tanto dentro do Departamento de Punição, quanto fora dele, só havia uma palavra que descreveria com exatidão o que estava acontecendo: massacre. Os gritos apavorados dos discípulos da Escola Estrela da Guerra ressoavam por todo o Departamento de Punição. Súplicas e até mesmo tentativas de suborno eram ouvidas, mas tudo no fim se transformava em gritos de desespero e pavor. Os guardas imperiais começaram o massacre a partir do topo do Departamento de Punição e estavam descendo gradualmente. Alheio aos gritos à sua volta, Zhao Tian ainda estava com os olhos fechados meditando. 7 guardas imperiais finalmente chegaram ao subsolo. Os guardas, que não estavam felizes com aquilo, respiraram com um pouco de alívio no momento em que viram que somente Zhao Tian estava lá embaixo.
Pelo menos eu carregarei o peso da morte de apenas uma criança na minha vida. Um dos guardas imperiais disse. Vamos acabar com isso logo. Eu também não quero ficar delongando isso. Outro guarda imperial respondeu. Era claro que eles não queriam matar todas aquelas crianças. Dois guardas imperiais se aproximaram da cela de Zhaotian e se preparam para arrombá-la. Eu disse que não vou ajudar o moleque. Mas tentar matar alguém enquanto ele medita é o cúmulo da covardia. E principalmente, quando esse alguém é o meu discípulo. Isso é algo que eu não posso deixar impune. Gold murmurou. No momento em que os dois guardas imperiais levantaram os seus pés e se preparavam para chutar a porta da cela. Asteriscos viing asterisco asteriscos viing asterisco asterisco pshhh. PSHHH, asterisco dois pequenos feixes dourados do diâmetro de um dedo humano atravessou o centro do peito dos dois guardas imperiais. Após isso, os feixes perfuraram a parede que estava atrás dos guardas imperiais e perfurou o solo a uma distância impossível de ser determinada. Os guardas imperiais sentiram somente uma pequena fisgada, como se tivessem sido picados por um inseto. Mas no momento que lhe abaixaram suas cabeças e olharam para o local daquela fisgada, aquele pequeno buraco expandiu e se tornou do diâmetro de uma cabeça humana. O mesmo aconteceu com os buracos que perfuraram o solo e eles se tornaram dois pequenos túneis. Os dois guardas imperiais caíram já sem vida no chão. Os outros 5 guardas imperiais arregalaram os olhos e ficaram em choque por um momento. Mas as coisas não pararam por aí. 2 feixes dourados do tamanho de um punho acertaram as cabeças de outros 2 guardas imperiais e os arremessaram pesadamente contra a parede. Os corpos daqueles 2 estavam totalmente contorcidos e as suas cabeças explodiram sem deixar nenhum vestígio de sangue para trás. O único sangue que podia ser visto vinha dos corpos decapitados, que jorravam sangue para cima como se fossem fontes de água. Não se aproximem. Deve haver algum selo de proteção naquela cela. Um dos guardas imperiais gritou. Num lugar como esse, como pode existir tal selo? Outro guarda disse assustado. Não interessa. É só a gente não chegar próximo dela. Vamos atacar de longe. Outro guarda disse enquanto arremessava uma adaga. Ele mirou a cabeça de Zhaotian. Os guardas imperiais estavam apreensivos, eles queriam saber se aquilo iria funcionar. A adaga atravessou a cela e seguiu o seu caminho, rumo à cabeça de Zhaotian. O guarda imperial que havia feito o arremesso, respirou aliviado. Ufa! Viram, é só não se aproximar que tudo ficará bem. As palavras do guarda imperial foram interrompidas, pois no momento em que a adaga estava a 1 centímetro de distância da cabeça de Zhaotian, ela subitamente desapareceu no espaço e não havia uma marca sequer em Zhaotian. Após a adaga desaparecer, ela reapareceu a 5 centímetros de distância da testa do guarda imperial. A força de deslocamento da adaga ainda era a mesma força que ele tinha utilizado. Merda, o guarda imperial xingou, antes que a adaga atravessasse a sua cabeça. Os outros 2 guardas imperiais que restaram ficaram paralisados. Eles se olharam e já não havia mais nenhuma intenção de cumprir a missão em seus olhares. Foda-se. Eu não vou morrer por causa de um garoto. Vamos dizer que não tem mais ninguém vivo aqui? Um guarda imperial disse assustado. Vamos cair fora daqui. O outro respondeu.
Após decidirem, os dois guardas imperiais correram desesperados, eles tropeçavam e cambaleavam enquanto fugiam do subsolo. Eles encontraram outros guardas imperiais no andar superior e disseram que já haviam matado todos que estavam ali. Após o término da missão, as tropas reportaram para Yang Feng, que reportou diretamente para o imperador Yang. Você tem certeza disso? Todos estão mortos? Yang perguntou. Nobre imperador, todos estão mortos. Yang Feng respondeu. Então vamos embora. Yang ordenou. Após isso, as tropas imperiais foram embora e desapareceram no horizonte. No subsolo, Zhao Tian finalmente despertou. Ele estava mais contente do que nunca, mas quando ele olhou ao redor, haviam 5 corpos no chão e um cheiro de sangue e morte tomava conta de todo o local. Assustado, Zhao Tian arregalou os olhos e perguntou. Gold, o que aconteceu a... As palavras de Zhao Tian foram interrompidas por Gold. Cale a boca e não se mexa. Gold disse enquanto controlava uma adaga, que atravessou o peito de Zhao Tian. Zhao Tian sentiu a dor de estar sendo apunhalado e começou a perder a consciência. Gold. Por quê? Zhao Tian perguntou antes de apagar.